Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui em mais um sextou do nosso IBADEFEM, Instituto Baiano de Direito e Feminismos. Hoje a gente vai ter uma apresentação muito especial com duas professoras e uma professora convidada que ainda não integra o nosso grupo, mas acho que depois desse momento, né, o grupo já está feito para que possa integrar, que é a Larissa, mas enfim, temos aqui hoje Lili, Lorena e Larissa, que vão falar sobre comunicação não violenta, e vamos ter esse momento dessa explanação inicial, e posteriormente a gente já abre para perguntas, interações, comentários, né, como a gente já faz de forma habitual por aqui. Lili, Lorena, Larissa, fiquem à vontade, a palavra é de vocês, boa aula e muito obrigada pela disponibilidade de vocês de estarem aqui hoje falando sobre um tema tão importante. Boa noite, gente. Obrigada para todo mundo que veio. Como Lizzie falou, na última reunião do IBADEFEM, a gente conversou bastante sobre a importância da nossa comunicação, não afastar logo de cara as pessoas que pensam diferente, mas ajudar a criar condições propícias para o diálogo. E a Lori trouxe a comunicação não violenta, surgiu a ideia de fazer uma formação sobre isso. Como ela sabia que era um tema que eu gostava, ela me convidou para participar. E eu falei, olha, Lori, eu não sei tanta coisa assim, mas eu posso estudar para construir o evento. E foi o que eu fiz, mas é evidente que isso não me fez especialista, não sou comunicóloga, capacitada de forma alguma a dar um curso em comunicação não violenta, mesmo porque esses cursos existem e eles demandam muito tempo, a gente tem hoje uma limitação temporal. Então, o que a gente se propôs a fazer foi uma facilitação de algumas das ideias e algumas das técnicas do livro de Rosenberg. Marshall Rosenberg foi um psicólogo americano que, no final da infância e início da adolescência, foi morar num bairro muito pobre, muito violento, em que eclodiram vários conflitos raciais e muitas pessoas foram assassinadas. E enquanto ele estava testemunhando isso na vizinhança, na escola, ele era vítima de bullying por ser judeu, um bullying que se manifestava em violência verbal, em violência física. E no meio dessa realidade bastante dura, Rosenberg observava que existiam pessoas que, ainda que em condições muito adversas, conseguiam se manter boas para si e para os outros. E aí ele se questionava por quê? Por que, que algumas pessoas são tão violentas? Por que, que a violência se alastra? Por que, que outras pessoas se mantêm compassivas, mesmo em situações extremas? E se fazendo essas perguntas, a conclusão a que ele chegou é de que a comunicação, a forma como a gente utiliza a linguagem, as palavras, desempenha um papel crucial na nossa capacidade de nos mantermos compassivos. E aí Rosenberg elabora a comunicação não violenta. O que é isso? É uma abordagem da comunicação que, nas palavras dele, nos leva a nos entregarmos de coração. A comunicação não violenta, ela não é sobre o jeito de falar determinada coisa, sobre a forma de falar determinada coisa. Ela é sobre o que vai ser dito. É uma comunicação que ela acontece quando a gente consegue entrar em contato com o que a gente sente, com o que a gente realmente necessita, e quando a gente faz um esforço de escutar o que os outros estão sentindo e necessitando. E ela pode ser utilizada em qualquer contexto, em relações pessoais, em relações profissionais, inclusive na relação consigo mesmo. A CNV pode ser utilizada. No livro, Rosenberg traz algumas técnicas que é para quem for utilizar fazer isso sozinho, a sós, como um exercício mesmo de autoconhecimento, porque é disso que a CNV trata. Ela necessita de um conhecimento de si e da outra pessoa. É uma comunicação que acontece em duas partes, a expressão honesta e a recepção empática. E essas duas partes vão acontecer por meio de 4 componentes, que, de uma forma resumida, são chamados de observação, sentimento, necessidade e pedido. Esses 4 componentes, eles muitas vezes estão presentes em outras formas de comunicação, que são violentas, mas eles aparecem acompanhados de outros componentes, como, por exemplo, o julgamento, o que fazem com que aquela comunicação não seja não violenta.
ou estão ali presentes, mas não estão presentes de forma clara. E a CNV busca trazer essa clareza. Lore agora vai fazer a apresentação do primeiro componente. A gente vai estar falando um pouquinho dos 4 componentes, eu e Lili juntas, né? E aí eu vou começar falando do primeiro passo que Marshall dá, que é observar sem avaliar, que é o passo da observação. Pode passar. Observar sem avaliar. É o primeiro passo da CNV. Marshall trata que o primeiro passo para a gente analisar uma situação, antes da gente dialogar com o outro, é observar o que é que de fato aconteceu. O que é que de fato aconteceu? Quais são os detalhes do cenário, de como a pessoa se comportou, de como eu estava naquele momento, sem fazer qualquer tipo de julgamento ou sem fazer qualquer tipo de qualificação. Então, se eu chego para uma pessoa e observo, eu marquei com minha amiga 20 para nos encontrarmos às 20h30, e ela chegou ao local às 9 horas. Portanto, ela se atrasou 30 minutos. É completamente uma observação, é um fato de que aquilo ocorreu, sem eu colocar nenhuma atribuição a mais, com base no que eu acredito. Então, por exemplo, se eu chegasse e falasse, minha amiga chegou atrasadíssima para a reunião, não teve a menor consideração pelo que a gente combinou. Eu já estou fazendo uma avaliação, eu já estou fazendo um julgamento a respeito daquilo que eu acredito, qualificando. O primeiro passo é esse. Uma coisa que Marshall coloca, que é interessantíssimo também, ele fala assim: quando combinamos observação com a avaliação, as pessoas tendem a receber isso como crítica. Isso é mais que verdade. Se você for dialogar com a pessoa, inclusive a gente vai trabalhar exemplificando passo a passo a forma de dialogar com o outro, e a gente fizer uma observação e já tiver na nossa primeira fala uma avaliação, um desdém sobre aquela pessoa, um julgamento, a tendência é o quê? É ela se defender. Não, eu preciso me defender. Por que é que eu vou estar escutando aquela pessoa? Ela está me julgando. É uma questão de autodefesa pessoal. Então, se a gente fala os fatos e depois fala as nossas necessidades, fala o que a gente sentiu em relação àquilo e fala o pedido, que a gente vai ver melhor depois, a tendência que ela tenha uma escuta empática para com a gente é muito maior do que se a gente já chegar avaliando aquela pessoa. Então, aqui eu trouxe um exemplo bem rápido que eu coloquei assim, com base no livro também. Marcos costuma estender a reunião 20 minutos do horário marcado. É um fato, aquilo aconteceu, não tem como a pessoa refutar isso. Mas se você diz, ele fala demais, fala mais que a boca, atrasa todo o processo. Evidentemente, você já está julgando e fazendo uma avaliação sobre aquela pessoa. Então, a tendência é que ela não te escute. Outros exemplos também que eu coloquei foram, e eu achei no livro também. Os estrangeiros não cuidam da própria casa. Eu estou falando dos estrangeiros como um todo, com base provavelmente na observação que eu fiz de uma única pessoa, ou de um grupo pequeno de pessoas. Então, certo seria a pessoa falar, não vi aquela família, apenas uma família, ou algumas, estrangeira da outra rua limpar a calçada. É uma observação. Outra, João vive deixando as coisas para depois. É diferente de você falar, das 3 últimas vezes, João estudou na véspera de prova. Então, a gente vai estar fazendo, espero que vocês tenham entendido, mas senão a gente volta com alguma dúvida. Lili vai estar fazendo uma pequena atividade com algum voluntário que tiver aí sobre essa questão da observação sem avaliação. Bora lá, pode passar. Cadê alguma voluntária? Se apresente, senão eu vou intimar nominalmente alguém. Ai, meu Deus, Lili. Mas é bem simples, não é assim pessoal, você falar sua vivência, é o que está ali escrito, na verdade, né? Você dizer quais frases vão estar
com avaliação e quais não. Tem alguém? Se a própria Lizzie quiser. Posso? Vamos lá. Acho que o pessoal está tímido. Já está impactando, a palestra já está impactando todo mundo. Mas vamos lá. O que é que eu tenho que fazer? Eu faço a leitura para poder identificar qual das frases está com o julgamento, com a avaliação? Você aponta qual dessas frases tem uma observação dos fatos sem avaliação. Somente observação. Ok. Eu vou fazer a leitura de todos ou faço a leitura para mim mesma? Você pode estar lendo todos e identificando. Esse um, eu acredito que esteja. Vamos lá, então. Ontem, João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia à TV. Eu acho que esse é um fato. 3. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. Possivelmente um fato. 4. Meu pai é um homem bom. Eu imagino que ele seja, mas tem uma percepção sua em relação a isso, né? Maria trabalha demais, também me parece um julgamento, mas pode ser que ela, de fato, tenha muita carga horária. Depende de como a gente traz isso, né? Joana foi a primeira da fila todos os dias dessa semana, me parece um fato. Meu filho frequentemente deixa de escovar os dentes. Me parece um fato também. É para escolher uma só? Não. Você já falou. Você respondeu. Ah, tá. Eu errei alguma? Ele aponta como observação sem avaliação a 2, a 3 e a 6, que você apontou que eram observações, mas a 7, ele considera que houve um julgamento no uso da palavra frequentemente, que uma forma de simplesmente observar seria talvez dizer: essa semana meu filho deixou 3 vezes de escovar o dente antes de dormir. E Maria trabalha demais, também tem um julgamento. Uma observação seria: Maria trabalhou 60 horas. Maria trabalhou 2 horas além do expediente, 3 dias na semana. Mas é difícil mesmo. A gente não está acostumado a dissociar o que a gente está pensando sobre algo do que a gente está observando. E a percepção dela mesma, né? Maria trabalha demais. Demais é sobre o seu ponto de vista, do parâmetro que você tem, que aquilo é muito. Para outra pessoa pode não ser. Pode ser até de menos. A mesma coisa que a ideia do pai, né? É a minha percepção sobre a bondade de determinada pessoa. Né? Exato. Não é um fato, é um julgamento. Positivo, mas um julgamento. O segundo componente é identificando e expressando sentimentos. E esse é um componente que Rosenberg vai reconhecer, que é bastante desafiador, porque a gente não tem uma educação que nos ensine a isso. E aí ele fala de como ele não tem nenhuma lembrança de na escola ter alguma vez sido perguntado sobre o que ele estava sentindo, sobre como ele estava se sentindo. Ele fala também dos contextos esportivos, em que os atletas são muitas vezes elogiados pela capacidade de darem tudo de si e de continuarem jogando, nadando, independente da dor física que estejam sentindo. Quando ele falou isso do atleta, uma coisa que me veio na cabeça foi a expressão mulher guerreira, que é utilizada para se referir muitas vezes a mulheres que estão, na verdade, sobrecarregadas, estão sendo atravessadas por diversas violências, seja na vida pública, seja na vida privada, e aí são elogiadas porque, diante disso, se apresentam enquanto inabaláveis, imbatíveis e continuam provendo uma série de serviços e de cuidados para outras pessoas. E aí, pensando nessa relação entre o gênero, que a expressão mulher guerreira, gênero e expressão dos sentimentos, que a frase mulher guerreira permite que a gente enxergue, eu fui buscar em Bell Hooks
no livro dela, Tudo sobre o Amor, ela tem um capítulo dedicado à honestidade, em que ela diz o seguinte: o coração da justiça é dizer a verdade, e que só quando a gente é verdadeiro, a gente tem a possibilidade de estabelecer conexões reais e de estar numa relação amorosa. E a Bel fala de que a justiça enquanto coração, a verdade enquanto coração da justiça é algo que nos é ensinado desde a mais tenra infância. As crianças ouvem que elas devem sempre dizer a verdade, que mentir é feio, que mentir é errado, mas logo passam a ser deseducadas quanto a isso, na medida em que as crianças que dizem a verdade para os interlocutores adultos, quando eles não querem ouvir a verdade, são repreendidas, são punidas, e aquelas crianças que mais cedo aprendem a dissimular são recompensadas. E aí a Bel fala de como a mentira ela é um traço cultural tão forte que até quando a gente cumprimenta alguém, a gente faz uma pergunta para o outro se está tudo bem, sem nenhum interesse real de saber o estado da pessoa que estamos perguntando. E ouvimos sempre uma resposta assertiva, ainda que esteja tudo péssimo. Ela vai fazer uma avaliação de como o gênero e a educação voltada para o cumprimento dos papéis de gênero interfere nessa relação com a verdade e com a mentira e com a dissimulação dos sentimentos. Então, os meninos escutam que não devem chorar, que não devem demonstrar afeto por outros meninos ou por ninguém. Em casos mais extremos, são ensinados a não sentirem nada, enquanto que as mulheres também são ensinadas a reprimirem seus sentimentos, só que outros sentimentos. São ensinadas a não demonstrarem raiva, a não demonstrarem descontentamento, ou também a não demonstrarem prazer, desejo, vontade. Tudo isso é ensinado às crianças como uma forma de obter poder, de manter poder, ou mesmo de, como ela diz nessa segunda frase, as mulheres não apenas mentem como forma de obter poder, mas também para fingir que não têm poder em relações amorosas, em que o ego do parceiro, em que o ego de alguém pode se ferir diante desse poder. E aí ela fala de como é comum que mulheres mais velhas ensinem a dissimulação a mulheres mais novas, como forma de transitarem dentro das relações para conseguirem aquilo que querem. E elas podem realmente conseguir alguma coisa, mas caso queiram uma conexão verdadeira, uma conexão amorosa, não vão encontrar. E aí essa educação que a gente recebe, essa deseducação sobre os sentimentos e sobre a honestidade sobre os sentimentos, ela produz um vocabulário escasso. A gente não conhece tantas palavras, não costuma usar tantas palavras para falar sobre como nos sentimos. E ela favorece também uma distinção, uma confusão entre o que se sente, o que se pensa e o que se acha. E essa confusão, ela é mais propícia no uso de algumas palavras. Então, Rosenberg, ele elenca os termos que, como se. Nos exemplos, sinto que você já devia saber isso, sinto-me como um fracasso, sinto-me como se estivesse falando pro nada. No vocábulo que seguido de pronomes, sinto que eu tenho de estar sempre disponível, sinto que essa reunião está sendo inútil, ou então no vocábulo que seguido de palavras que se referem a pessoas, sinto que a colega está sendo displicente, sinto que minha chefe está me manipulando. Talvez essas situações sejam mesmo realidade, mas elas não são um sentimento. A manipulação da sua chefe é um pensamento, é um achismo, um julgamento que você está fazendo sobre a ação do outro e sobre a intenção do outro. Da mesma forma, a demanda por eterna disponibilidade não é algo que se sinta, é algo que se pensa que existe. E, claro que tudo isso pode ser real,
Mas para que esse componente aconteça e a comunicação não violenta seja possível, é necessário buscar o sentimento. Então, quando alguém diz, sinto que você já deveria saber isso, possivelmente o sentimento é frustração. Quando a pessoa fala que se sente um fracasso, o sentimento pode ser tristeza, o sentimento pode ser medo de não conseguir passar em um processo seletivo. Esse é o componente em que a gente é convidado a fazer esse exercício, de olhar para além do que a gente está pensando, do que a gente está diagnosticando e buscar o que sentimos. Agora tem outro exercício. Eu já vi que vocês estão tímidos, então eu vou chamar alguém. Júlia, quer fazer o exercício? Júlia Mota. Posso fazer. As frases, alguém está identificando e expressando um sentimento. Certo, deixa eu ver. Acho que a 3, fico com medo quando você diz isso. A 4, quando você não me cumprimenta, sinto-me negligenciado. E acho que a 5 também, estou feliz que você possa vir. Três, 4 e 5. Então, Rosenberg concorda com a 3, concorda com a 5. Ele também considera que a 2 foi uma expressão de sentimento. Falei que estou triste. Mas a 4 ele não considera que seja uma expressão de sentimento, embora se utilize o vocábulo sinto. Ele entende que negligenciado você está supondo que a outra pessoa está te desconsiderando de alguma forma e, portanto, não é um sentimento, mas sim um julgamento. E aí o que ele sugere, que talvez poderia ser uma expressão de sentimento que caberia nessa situação, é quando você não me cumprimenta, sinto-me solitário. Entendi, Agora, faz sentido. Lori... Faz sentido? Faz. Agora a Lori vai falar do terceiro componente. Assumindo a responsabilidade por nossos sentimentos. Pode passar. Esse capítulo de Marshall, que se chama Assumindo a Responsabilidade por Nossos Sentimentos, ele traduz, na verdade, a ideia de necessidade, que é o terceiro passo da CNV, que é, na verdade, é observação, sentimento, necessidade e pedido, que a gente está falando. E o da necessidade é justamente a gente conseguir conectar os nossos sentimentos, que a gente viu no slide anterior. Estou me sentindo triste, estou me sentindo magoado, estou me sentindo angustiado, estou me sentindo nervoso, ansioso. Tem uma lista enorme, inclusive, no livro dele, só de sentimentos, assim, palavras que você nem imagina. E a gente vai pegar esse sentimento e perceber por que eu estou sentindo isso, qual é a minha necessidade diante desse sentimento. Todo sentimento tem um paralelo com uma necessidade nossa interna que a gente precisa. Às vezes a necessidade pode ser com um pedido para que o outro nos ajude a atribuir aquela necessidade, a suprir aquela necessidade, ou com nós mesmos. Mas antes de tudo, Marshall, ele fala que nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos. Não é você me deixou triste, você me deixou magoado, você fez isso e me deixou extremamente irritada. Não, nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos, e se nós ficamos irritados, tristes, angustiados, magoados, é porque nós nos permitimos essa vulnerabilidade com o outro também. O que é normal, é do ser humano. Então, assim, relatar a nossa necessidade de acordo com os nossos sentimentos. Da gente estar se perguntando, como está aqui no slide, né? Qual a minha necessidade a partir disso, do que aconteceu? Como posso me deixar mais tranquila diante daquela situação?
A gente pode estar fazendo um pedido com o outro, como a gente vai ver no próximo slide, quanto a gente pode estar recapitulando um autocuidado com nós mesmos. Poxa, essa situação me deixa nervosa. Por que eu estou me sentindo nervosa? Como é que eu posso me acolher diante desse sentimento? E aí é isso. Eu peguei algumas frasezinhas também para ficar mais didático. Por exemplo, eu tenho a necessidade de que me olhem nos olhos e me sentiria feliz com a continuidade de um diálogo no momento em que estou falando sobre meus sentimentos. Também, que é um diálogo mais complexo que eu vou estar exemplificando melhor para vocês. É importante para mim que tenhamos um profundo carinho pelas pessoas que precisam de ajuda. É importante para mim, eu tenho essa necessidade. Mas você também não está obrigando nem responsabilizando o outro. Inclusive, essa questão da necessidade, ela tem dois viés. Tanto a questão da gente estar não responsabilizando os outros pela nossa necessidade e pelos nossos próprios sentimentos, como também em níveis de subjetividade, é uma forma de autocuidado, de você estar reconhecendo seus sentimentos e se conectando com você mesmo, suas próprias necessidades e se conectando com você mesmo ou mesma. E aí, o último passo que eu queria abordar era uma questão sobre as mulheres e as próprias necessidades. Marshall, ele cita em uma parte do livro que as mulheres, por serem educadas desde a infância, desde da criança, da primeira infância mesmo, até o nível adulto, que às vezes, inclusive, é pressionada a isso, elas são ensinadas a cuidarem do próximo, estruturalmente falando. E isso faz com que muitas das mulheres abdiquem das próprias necessidades ou não reconheçam porque precisam cuidar dos outros. Não posso fazer isso porque já tenho 2 filhos. Não posso fazer isso porque tenho uma mãe idosa, eu preciso cuidar dela. Então, isso acaba tanto sobrecarregando as mulheres, quanto muitas vezes funcionando como um empecilho para que elas consigam perceber essa necessidade que ainda urge dentro delas. Então, a frase que ele fala é assim, eu vou ler para vocês. Em um mundo onde somos frequentemente julgados severamente por identificarmos e revelarmos nossas necessidades, fazer isso pode parecer bastante assustador. As mulheres, em especial, estão sujeitas a críticas. Durante séculos, a imagem da mulher amorosa tem sido associada ao sacrifício e à negação de suas próprias necessidades, com o objetivo de cuidar dos outros. Devido ao fato de as mulheres serem socialmente ensinadas a considerar o cuidado com os outros como sua maior obrigação, elas muitas vezes aprendem a ignorar as próprias necessidades. Então, é esse ponto que a gente pode também estar pensando e tentando, mesmo que não em um nível tão grandioso socialmente falando, porque isso envolve uma série de complexidades, mas a gente está fazendo com nós mesmos, ou com nós mesmas, de não estar tentando abdicar de nossas necessidades em prol dos outros a todo momento. E aí, pode passar. Eu passo a palavra para a Lari agora, eu acho. Não? É Lili, é o exercício. Não é Lari ainda não, é o exercício. É o exercício. Ai, gente, Ok. eu fiz besteira. Eu passei já as respostas do exercício. Ai, meu Deus, Lili. Eu não vi, não. Pode analisar as Você respostas. não viu, Se Bruna? você quiser voltar. Aí Eu também não vi. Mas o slide tá com problema. Não tá o slide sem as respostas. Eu não Mas leio, eu prometo que eu não leio. Fica no banco, porque eu já vou te chamar para o próximo. Tá bom. O tá quarto componente é pedindo aquilo que enriquecerá a nossa vida. E o que é aquilo que enriquecerá a nossa vida? É aquilo que vai atender a necessidade que a gente identificou no componente 3.
ou que vai abrir um caminho, vai ajudar a criar condições propícias para que aquela necessidade seja atendida. E aí, Rosenberg dá algumas dicas para quando a gente for fazer esse pedido. A primeira dica é que ele seja feito usando uma linguagem positiva. Por quê? Porque a linguagem negativa, ela tende a gerar uma resistência em quem escuta. Então, ao invés de eu pedir, por exemplo, que alguém não se atrase, eu posso pedir por pontualidade. Ele também fala da importância da objetividade, de ser objetivo no seu pedido, porque a linguagem vaga vai favorecer uma confusão entre desejo e pedido. Então, se eu digo que eu quero que todo mundo se sinta confortável aqui na apresentação, eu estou verbalizando algo que tem um formato de um pedido, mas na verdade eu estou expressando um desejo, que é um desejo verdadeiro, mas não existe a solicitação de uma ação que vocês possam realizar que vá atender a minha necessidade. Então, o que é que eu poderia fazer? Que ele sugere que a gente faça, que a gente seja objetivo, específico e peça por algo concreto e factível. Eu poderia, nesse caso, dizer, gente, vocês poderiam me falar o que eu poderia dizer ou fazer para que vocês ficassem mais à vontade? Isso, por si só, vocês me dizerem o que eu poderia dizer ou fazer, não atenderia ao meu desejo de que todo mundo fique à vontade, mas seria um caminho para isso. Ele também fala da diferença entre pedido e exigência. E essa diferenciação, ela acontece tanto no momento que a gente verbaliza a solicitação, se a gente faz isso constrangendo o outro, não é um pedido, é uma exigência, como na nossa reação diante de uma negativa do outro à nossa solicitação. Então, quem pede está preparado e está disposto a aceitar um não. Quando a pessoa escuta não e reage mal e desconsidera que o outro também tem sentimentos e necessidades que podem impedir que ele atenda o que você está pedindo, aí a gente não teve nunca diante de um pedido, e sim de uma exigência. Agora a Bruna vai apontar quais desses números correspondem a pedidos que foram feitos seguindo as recomendações de Marshall. Tá. Eu vou aqui tentar, sem presumindo que não tem certo e errado, tá, Lili? Porque eu vou falar sem medo de errar. Claro. Deixa eu ver. Fica à vontade. Não tem problema errar, É que eu tô lendo. O primeiro, quero que você me compreenda. Ai, que difícil. Esse é mais dificilzinho mesmo, em relação aos outros. Gostaria que você fosse honesto comigo a respeito da reunião de ontem. Gostaria que você me dissesse uma coisa que eu fiz, de que você gostou ou não gostou? Que você gostou. Tá, vou dizer então que é 1, 2 e 6. Deve estar errado. Olha só! 2, mas ele discorda de você quanto ao 1 e quanto ao 6, porque quero que você me compreenda, é uma expressão de um desejo, não existe aí uma solicitação de uma ação concreta e específica. Mas se existe esse desejo por ser compreendido, talvez você pudesse dizer, quero que você repita para mim o que você me ouviu dizer, ou quero que você me diga o que você entendeu do que eu falei. A outra aqui era 6, a lógica é mais ou menos a mesma. Ser honesto é muito amplo, faltou especificidade. Então, a sugestão de Marshall, quando você quer a honestidade de alguém sobre uma reunião,
Pode ser algo como: quero que você me diga como se sente a respeito do que eu fiz e o que você gostaria que eu tivesse feito diferente. Só uma ressalva é que não tá errado falar assim, não tem isso de errar. A gente vai. Mas a questão que ele traz é que você sendo objetivo vai trazer uma compreensão melhor. Então, quando você fala, quero que você me compreenda, mas tá vago, entende? Os outros, eles têm tá mais certeiro, mais objetivo quanto ao que a pessoa tá pedindo. Sim, é isso. Não quer dizer que você violentou a outra pessoa. Não. Você pediu por compreensão. Mas o seu sentimento, a sua necessidade, o seu pedido ficaram ali muito, muito obscurecidos. E o outro, se te conhecer bem, talvez saiba o que é que você quer quando você pede para ele compreendê-la. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Então, a expressão clara, ela elimina do outro essa necessidade de fazer um trabalho de adivinhação, porque você está sendo bem específico quanto ao que você quer. Caberá a pessoa negar ou aceitar, de acordo também com o que ela quer. Entendi. Lili, eu gostaria que você me desse o livro sobre comunicação não violenta. Eu vou te mandar. Gostaria de receber esse livro hoje, por favor. É muito legal o livro, porque ele traz algumas técnicas que a gente não está trazendo aqui. E as que a gente está trazendo, ele aprofunda e traz uma riqueza de exemplos. É muito massa, sabe? O percurso do livro. Eu lembro que eu li com uma certa desconfiança, e aí quando eu fui chegando no final, eu comecei a pensar, não, faz sentido. Esse é um slide com os componentes resumidos da CNV. Eu fiz a partir de um vídeo de Elora. Eu vou ler bem rapidinho para vocês. Primeira parte, observação. O que aconteceu, sem julgamentos, qual foi o fato? Exemplo, a Tami chegou em casa e colocou seus sapatos e bolsas na sala. 2. Identificação dos sentimentos. Quando alguém faz X, eu sinto Y. O que é que eu sinto? É medo, é tristeza, é desconforto? Me sinto frustrada quando a Tami deixa as coisas na sala. 3. Entendimento da necessidade. Qual é a minha necessidade que não está sendo atendida nessa situação? A de uma casa organizada, a de que a Tami guarde suas coisas. Fazendo um pedido. Quando X, eu me sinto Y, pois eu preciso de W. Você poderia W ou caminho para W? A Tami, quando você coloca suas coisas na sala, fico frustrada porque me esforço muito pela organização da casa. Você poderia, por favor, guardar suas coisas no quarto? CNV. Esse foi um exemplo, e tudo que a gente falou até agora, da primeira parte da comunicação não violenta, que é se expressar com honestidade. Mas a segunda parte é receber com empatia. E aí, sobre empatia, Rosenberg diz o seguinte: é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo. Ocorre somente quando conseguimos nos livrar de todas as ideias preconcebidas e julgamentos a respeito deles. Cada situação da vida tem, tal como uma criança recém-nascida, um novo rosto, que nunca foi visto antes e nunca será visto novamente. Ela exige de você uma reação que não pode ser preparada de antemão. Eu acho essa segunda citação fantástica, porque quando alguém fala algo pra gente, é muito comum que a gente comece a buscar na nossa cabeça. Eu faço isso direto. A melhor coisa para dizer, a coisa que a gente acha que vai fazer aquela pessoa se sentir melhor, a coisa que é adequada, que um bom amigo diria. E quando a gente faz isso, a gente bloqueia a empatia, porque o que quer que o outro precise ouvir não vai ser encontrado na nossa cabeça, porque já estava preparado de antemão. A gente só vai descobrir a partir da escuta. E a empatia ela é justamente sobre isso, é sobre escutar atentamente, com atenção concentrada na mensagem de outra pessoa, para tentar achar nessa mensagem aqueles 4 componentes. O que o outro observou, o que o outro sentiu, o que o outro está precisando e o que o outro está pedindo, que ele não está expressando de forma explícita, de forma clara. E aí, essa escuta empática, existem algumas técnicas para realizá-la. Rosenberg fala que, às vezes, o silêncio, às vezes, a paráfrase, ou então você fazer um palpite. Ah, você está, então, com medo porque você observou que o telhado está com uma telha faltando, você, então, está com medo de ter uma enchente na casa.
Esse exemplo foi maluco, mas ele faz essa sugestão de que você pode fazer uma pergunta com um palpite quanto ao sentimento e à necessidade do outro. E aí, ainda relacionado quanto àquilo da gente ficar buscando a coisa para ser dita, ele fala de que é importante a gente diferenciar a empatia de aconselhar, de competir pelo sofrimento, de educar, de consolar, de contar uma história, de encerrar o assunto falando que vai ficar tudo bem, de explicar que você não fez tal coisa por mal, e sim por algum outro motivo, de corrigir a pessoa dizendo que ela está triste porque ela interpretou tal situação errado, mas que como não foi bem assim, não tem razão para estar triste. Claro que tudo isso pode ser positivo, pode ser necessário para resolver um mal-entendido, mas essas coisas só serão positivas ou serão melhores se antes tiver acontecido a escuta empática. Ainda sobre a empatia, Rosenberg faz uma consideração que é o bloqueio da empatia quando a gente está experienciando dor, porque estamos numa situação de muito sofrimento ou porque estamos conversando com alguém que não está nos oferecendo nenhuma empatia. Ele diz que nessas situações, o melhor que a gente pode fazer é se retirar fisicamente e nos oferecermos alguma empatia, ou então buscarmos essa empatia de uma fonte confiável, de um amigo, de alguém que possa nos dar isso, para depois, abastecidos, a gente retornar e oferecer empatia para o nosso interlocutor. Ele também fala da empatia ao ouvirmos um não, que é ótima. Primeiro porque na empatia a gente se volta para o outro, se volta para a necessidade do outro. Então, deixa de ser sobre a gente não toma esse não como pessoal. Elimina a dor de cotovelo. E também, quando a gente faz esse movimento de entender o que o outro sente, o que o outro precisa, pode ser que a gente encontre uma necessidade que está fazendo com que esse outro negue, que não está sendo atendida, mas que poderia estar sendo atendida. E aí a gente pode atender e reverter a negativa. Então, chamo, por exemplo, um colega para fazer um trabalho e ele diz que não quer, eu procuro entender e eu percebo que, na verdade, ele não quer porque ele está com uma agenda muito apertada e ele tem medo de ter um conflito comigo caso ele só possa se reunir uma vez por semana durante meia hora. Pode ser que eu esteja disposta a oferecer isso. Ele também fala da empatia como um recurso para reanimar uma conversa insípida, que foi um adjetivo meu. Ele, na verdade, falou conversa morna, que seriam aquelas conversas em que uma pessoa fica falando, despejando um monte de palavras, e outra que está ali meramente como um depósito, ouvindo, mas nem está mais interessada. Rosenberg diz que quando isso acontece, quando uma pessoa está ouvindo algo entediada, a pessoa que está falando, quase todas as vezes, também está entediada. E ainda que não esteja, se ela souber que o outro não está escutando com atenção, ela prefere ser interrompida do que continuar falando para quem não está escutando. Então, ele sugere que, diante de uma conversa assim, você interrompa o outro assim que você ouvir uma palavra a mais do que gostaria, porque quanto mais você esperar, mais difícil fica. Mas como é essa interrupção? É uma interrupção empática. Você interrompe para oferecer empatia. Fica mais fácil de visualizar no exemplo que ele traz de uma tia que está contando pela 100ª vez a mesma história que ela conta todo ano, de quando ela foi abandonada pelo marido, grávida, com 2 filhos, usando as mesmas palavras, tudo igual na história. E aí um sobrinho interrompe e fala: poxa, tia, eu tô ouvindo que a senhora ainda está muito magoada, mesmo depois de tanto tempo, e gostaria de ter sido tratada com mais justiça. Quando ele diz isso, ele faz um movimento em direção ao que ela está sentindo e ao que ela gostaria, a qual é a necessidade dela. E aí ele abre um caminho para que aquela conversa que estava chata, sem graça, que não existiam 2 pessoas se conectando e somente uma pessoa fazendo um monólogo, se transforme numa conversa real, em que 2 pessoas vão se conhecer mais.
não necessariamente duas, pode ser um grupo também. Aí, quando a gente oferece a empatia, Rosenberg também fala que a gente se sente bem. Ele diz o seguinte: quando nos concentramos em tornar mais claro o que o outro está observando, sentindo e necessitando, em vez de diagnosticar e julgar, descobrimos a profundidade da nossa própria compaixão. Pela ênfase em escutar profundamente a nós e aos outros, a CNV promove o respeito, a atenção e a empatia e gera o mútuo desejo de nos entregarmos profundamente. A gente vai fazer agora só mais um exercício, que é sobre a recepção empática. Eu queria que alguém apontasse em quais desses números, pode ser Ana Camila, em quais desses números a pessoa B está reagindo de forma empática ao que a pessoa A falou. Ana Camila tá aí? Ana Só vai pode responder pelo chat. Microfone. Ana respondeu no chat, gente. Ela respondeu que foi o 1, o 4 e o 5. O 4 e o 5. Ana Rosenberg considera que a pessoa B ofereceu um encorajamento para a pessoa A, o que é legal, mas não ofereceu empatia. E o 4, ele entende que a pessoa B tomou a responsabilidade pelos sentimentos da pessoa A. E como Lori explicou, o componente 3, que é o da necessidade, é um componente que exige que a gente faça uma separação entre o que a gente esperava e o que o outro fez. O componente 3, ele é como se fosse assim. Você entende que algo que uma pessoa faça pode ser um estímulo para um sentimento, mas não é a causa. A causa do sentimento é o que você esperava, o que você imaginou. Então, ele não considera que a 4 foi empática. E a 5, ele considera que houve uma empatia, mas ele diz que poderia ser mais empático, porque a pessoa B falou do que o marido, do que a pessoa A estava achando que o marido deveria ter feito. Então, a pessoa B fez um movimento em direção ao que a pessoa A julgava, em direção ao que a pessoa A pensava, e não em direção ao que a pessoa A sentia. Uma forma de fazer esse movimento em direção ao que a pessoa A sente seria perguntar: então você está arretada porque você queria que ele estivesse por perto mais vezes do que costuma estar. Agora, uma que a 3, ele considera que foi empática. A pessoa A grita: você não é Deus, e a pessoa B pergunta se o que ela está sentindo é frustração e se a necessidade seria de que a pessoa B admitisse outras possibilidades de interpretação do assunto. Faz sentido, é. Então, esse foi o último exercício. E agora, acredito que já é a vez de Larissa falar. Gente, a gente vai dar início à fala de Lari. Só queria apresentar ela, que ela é Larissa, ela é formada em psicologia, pós-graduada em psicologia do envelhecimento também. E agradecer as duas, na verdade, né? Já aproveitar a fala, agradecer tanto a Lili
que ainda está graduando e está dando a cara tapa aqui para apresentar para a gente. Todas as três a gente precisou ler o livro, reestudar, revisar, e eu agradeço as duas a estarem aqui nesse momento. Pode falar, Lari. Você está indo muito bem. Na verdade, de Marshall, né? Marshall Rosenberg, ele que é psicólogo também, assim como eu, né, de profissão, e criou essa comunicação não violenta. E ele, na prática, ele utiliza, né, esse daí foi o primeiro livro dele, né, que a gente se baseou para fazer essa apresentação, como é uma discussão, né, uma comunicação, um diálogo simples, utilizando a não violenta e a violenta. Já que vocês fizeram algumas demonstrações, eu trouxe aqui essa que é um diálogo que a gente usa normalmente, né? Que é entre o marido e a esposa, algo assim do dia a dia também. Essa primeira versão, ela não utiliza a comunicação não violenta. Aí o marido fala para a esposa, né, da ideia inicial deles viajarem juntos no final de semana, já que fazia tempo, né, que eles não viajavam. E aí pergunta, o que você acha? E a esposa já responde com esse jeito, né? Esse final de semana, sem chance, né? Preciso de mais tempo para me organizar em 5 dias para a viagem. E aí ela demonstra que foi insensível da parte dele, e aí uma conversa, né? Que finaliza em uma discussão, acusações e mágoas, porque aqui, né? Aqui é só uma parte mesmo, uma pequena demonstração, mas essa conversa aqui, ela tem um final, né? E no final existe várias acusações da parte da esposa e também do marido, e o final é o quê? Muita mágoa entre esse casal, né? Então, o Marshall, né? Ele trouxe essa comunicação em prática para você também interpretar, né? Cada um que está ali, né? O marido, por exemplo, ele está no papel, né? De convidar, né? A esposa, né? Para uma viagem. Ele está interpretando um papel, porque assim, na psicologia existem várias abordagens, vamos dizer assim. E Marshall, ele é psicólogo e ele utiliza a Gestalt, né? A Gestalt terapia. E dentro dessa Gestalt, existe essa questão de interpretar papéis, né? Como isso, Larissa? Dentro da psicoterapia, né, a gente utiliza algumas palavras, também a gente utiliza a comunicação não violenta. Ele só deu voz para isso, mas a gente já utiliza há muito tempo, dentro da psicoterapia, essas palavras de gentileza, né, de escutar o paciente, e não diagnosticar apenas o paciente, né? Nas palavras dele, ele diz que nunca se sentiu à vontade de encaixar os pacientes dele em classificações diagnósticas, ou seja, o paciente não é aquilo que ele traz, né? A ansiedade, outro problema, né, da saúde mental. Então, ele traz com que a gente escute com empatia o paciente, escute aquele problema que ele está trazendo ali, sem revelar, né, aquele diagnóstico. Então, voltando para o assunto, né, desse mesmo diálogo, essa outra versão, ela utiliza a comunicação não violenta, que ele fala, estou pensando em uma viagem juntos. Você poderia, nesse final de semana, né, aí já é uma pergunta, né, para ela, até porque ela precisa também se sentir confortável, né, com essa viagem. Poderíamos nos programar, mas teria que ver se você, assim como eu, teria tempo para se organizar. O que acha? Né? Aqui já é uma outra forma de ter esse diálogo, né? Porque aqui ele está também colocando a vida deles como um casal, né? Ele não está ali num papel apenas de uma pessoa que está convidando, não. Ele falando que a gente pode programar, a gente pode ter um tempo, né, para a gente se organizar aqui. Dentro da terapia de casal, eles também utilizam a comunicação não violenta, trazendo essa abordagem, porque
muito tem, né, conflitos em terapia de casal, porque às vezes o casal ali não se encontra, né, não tem esse nível de programação, utilizando a comunicação não violenta. Aí aqui ela responde, né, a esposa: esse final de semana poderíamos nos organizar para essa viagem. Ela já traz outro viés, né? Tempo livre para pensarmos o destino, já que essa semana começa um novo emprego. No primeiro diálogo, ele não sabia, né, que ela começaria um novo emprego esse final de semana, ou nessa semana, então não teria tempo de se programar, né? Por isso que aqui, quando ele fala que poderíamos nos programar, né, eu estou falando na primeira versão, já usando a comunicação não violenta, ele fala o que você acha, né? Ele traz essa questão até para poder entender o lado dela, né? O que ela pensa sobre isso. Aí já tem a comunicação não violenta. Aí ela fala: vou ter os dias carregados para me programar, né? Ela tem uma semana de trabalho que ela não poderia abrir mão ali de um tempo para poder se organizar para uma viagem. Me sinto confortável na próxima semana. Bom, aqui é um diálogo, né, que se tem em uma terapia de casal, por exemplo. É um diálogo assim, que é um diálogo com finalidade de resolver, né, aquelas acusações, aquelas discussões, aquelas mágoas que se tem, né, em uma relação conjugal, e no final ele finaliza trazendo isso, né? Que a comunicação não violenta, na prática, a gente usa dentro da clínica, trazendo um pouco a psicoterapia, né? Porque Marshall, quando ele criou essa comunicação não violenta, a gente utilizava, né? Agora que está sendo expandido mais, as pessoas estão utilizando o modelo da Juliette, né, no Big Brother. Ela utilizava a comunicação não violenta para resolver ali alguns conflitos. Ela conversava com as pessoas, né? Ouvia as pessoas, né? Se colocava quando ela estava vulnerável, ela falava que ela estava vulnerável, né? Então, a comunicação violenta nada mais é do que você se expressar, né? Se expressando corretamente aquilo que você sente, e no final disso você vai ter uma conversa formal com aquela pessoa, né? E que vai ter também uma presença, né, entre as duas partes. Mas, em resumo, é isso, né? O contexto que a gente utiliza dentro da clínica. No dia a dia, né, a gente também pratica a comunicação não violenta, que é conversando, né, ouvindo, tendo empatia com o próximo, mas é uma abordagem também muito boa, né, que a gente indica muito, assim, para quem está precisando, né, melhorar as suas comunicações sociais, utilizando a comunicação não violenta, você vai ter sucesso, você vai ter êxito, porque você consegue se encaixar em qualquer contexto, né, social, independente do lugar onde você esteja. Lori, eu acho que você está falando e o seu microfone está fechado. É que eu desligo o microfone e eu esqueci. Gente, eu sei que já passou 1 hora da apresentação, mas se estiver muito cansativo, vocês falam, tá? A gente já está finalizando aqui, as ideias principais já foram postas. A comunicação não violenta em diferentes espaços. A comunicação não violenta, que a gente vai falar agora, é em diferentes ambientes, em diferentes possibilidades de se utilizar a CNV. Como o próprio Marshall fala, assim, no início não, se bem que é mais pro final do... Gente, só um minutinho que eu vou desligar meu celular, que tá me ligando, desculpem mesmo. Senão vai ficar me atrapalhando aqui. Desliguei. O próprio Marshall traz que a CNV
ela é muito mais do que um simples diálogo ou um simples momento que você tem ali com a pessoa e você está se expressando. Ela tem uma subjetividade e um rebuscamento muito maior do que uma simples fala, ou um simples momento. A CNV, como a própria Lili trouxe, ela está embasada com princípios, ela tem base principiológica através da empatia, da conexão com o outro, da honestidade. Então, ela pode funcionar como uma filosofia, como um estilo de vida, daquilo que você acredita e tem como valores internos. Então, a CNV funciona como um conjunto de hábitos que estruturam um diálogo. Inclusive, por se tratar de hábitos, é natural, normal que inicialmente a gente não consiga aplicar todos os 4 passos da CNV, que a gente erre em algumas situações, porque hábitos é como um exercício físico, né? Ou como aquilo que você está iniciando. Você vai indo aos pouquinhos, treinando, uma vez erra, uma vez acerta, e no final você consegue ter uma maior segurança para dialogar com aquilo. A CNV, ela é utilizada em ambientes inúmeros que você pode pensar. A CNV pode ser utilizada em ambientes profissionais, em ambientes acadêmicos, em ambientes diplomáticos. Inclusive, o próprio Marshall, ele cita alguns momentos que ele foi convidado por governos a tentar resolver interesses e conflitos políticos. E ele conseguiu com base na CNV, mesmo tendo todo o interesse e todo um poder por trás. A questão que Lari falou, que eu diria que assim é a mais clássica, ousaria dizer, inclusive, que quando você pensa na CNV, você consegue relacionar com questão familiar ou questão conjugal. CNV, terapia, CNV, conjugal, CNV, família. Mas ela é muito mais e muito maior do que isso. Ela, inclusive, pode ser utilizada até para resolver conflitos internos. Não precisa ter um diálogo, uma fala. Às vezes, você mesma, com seus próprios pensamentos, você pode se observar, ver seus sentimentos, ver suas necessidades e se tratar de uma maneira com autocuidado e ser autossuficiente para resolver seus próprios problemas internos. Como também o que a gente vai estar trabalhando aqui, que é a CNV em contexto de julgamentos e rótulos sociais, a CNV em contextualização jurídica e nos tribunais, e aquilo que eu já falei também, que dá para se utilizar em conflitos internos. E a gente vai ter um tópico também para trabalhar isso. Pode passar. A CNV em contexto de julgamentos e rótulos sociais. Passa. É só para ilustrar mesmo. Antes de entrar na simplificação, eu queria falar sobre uma pesquisa interessantíssima que foi realizada por O.J. Harvey, através da Universidade de Psicologia de Colorado, em que ele consegue ilustrar, na verdade, comprovar cientificamente, através de uma pesquisa científica de campo, sobre aquilo que a gente já consegue perceber um pouquinho na sociedade, que a nossa cultura necessariamente influencia, ou ao menos em alguma instância da vida, já influenciou nossos hábitos individuais. A gente sabe que a gente está inserido em uma localidade, em um comportamento conjunto social de pessoas, e que necessariamente essa convivência, essa troca, faz com que a gente, permite com que a gente tenha uma certa similaridade com a nossa cultura ou com o meio. E, assim, a pesquisa dele, que foi uma pesquisa de campo, ele selecionou alguns países específicos e algumas pessoas desses países para servir de análise, assim como as obras literárias que eram publicadas a depender daqueles países. Foi pedido que essas pessoas identificassem quais termos eram mais socialmente utilizados em diálogos comuns, cotidianos com as pessoas, e também a quantidade de termos
e a qualificação dos termos que estavam expressos através dos livros e das obras literárias. E ele conseguiu concluir cientificamente que aquelas culturas que tinham a base em que as pessoas se utilizavam em maior quantidade de termos das necessidades humanas, utilizavam termos mais sobre termos das necessidades humanas, eles tinham a quantidade de violência e frequência de situações de infrações penais muito menor do que países que se utilizavam como técnica da crença de merecimento de punição. Então, é muito comum, inclusive até no Brasil mesmo, acho que em algum momento da vida de vocês já ouviram falar, porque isso é clássico de você estar em um local e a pessoa chegar e falar, nossa, só 5 anos de prisão merecia ficar prisão perpétua, merecia castração química, merecia pena de morte. Assim, as situações mais extremas mesmo, a pessoa gosta de pegar pesado. Claro que situações que são de extrema violência, na maioria das vezes, mas isso é para ilustrar que a nossa cultura, a nossa sociedade brasileira também, ela tem essa crença, no geral, em muitas pessoas, essa crença de merecimento de punição. Inclusive, quando a gente vê uma história de alguma violência ou de algum problema mesmo penal, ou que a pessoa agiu como não deveria, a gente os próprios noticiários, eles pouco fixam ou pouco procuram entender como está o estado da vítima. A gente não pergunta, como é que será que está aquela pessoa? Como é que será que fulana está depois de ter passado por uma situação de ser agredida em caso de violência doméstica? Como é que será? Como é que eu posso ajudar aquela pessoa que foi violentada? Não, vamos punir. Como é que a gente pode punir aquela pessoa? Isso, inclusive, só fazendo um paralelo rápido, é um dos princípios da tentativa de justiça restaurativa. Eles tentam focar nas necessidades daquela pessoa, nas necessidades da vítima, que muitas vezes não são colocadas dentro dos tribunais. Pode passar. Aí eu vou ler um diálogo que está no livro, na página 96, para poder ilustrar melhor e exemplificar melhor sobre como a gente pode estar usando a CNV em situação de rótulo social, em situação que rotulam um determinado grupo de pessoas ou até que rotulam nós mesmos. Na situação apresentada, a mulher, a colega, né, ela estava fazendo uma espécie de julgamento para as meninas que ficavam grávidas antes do tempo designado por ela, ou que ficavam grávidas ainda na adolescência, e tratando isso como uma irresponsabilidade. E aí eu vou ler o diálogo para vocês. Peraí. Momento. Tragam de volta... Peraí. Tragam de volta o estigma da ilegitimidade. Uma aluna de comunicação não violenta, que trabalhava como voluntária em uma instituição de distribuição de alimentos, ficou chocada quando uma colega idosa vociferou de trás de um jornal. O que precisamos fazer neste país é trazer de volta o estigma da ilegitimidade. Mulher. Primeiramente verificando seu palpite sobre o que se referia à observação da colega. É legal essa questão de você estar tentando fazer um palpite sobre o porquê a pessoa está assim, para demonstrar uma certa empatia. Então ela fala: você está lendo alguma coisa sobre gravidez de adolescentes no jornal? Colega, estou. É inacreditável quantas delas estão fazendo isso. Mulher, você está se sentindo alarmada porque gostaria que os jovens tivessem famílias estáveis? Colega, é claro, sabe, meu pai teria me matado se eu tivesse feito uma coisa dessas. Mulher,
Então você está se lembrando de como era para as meninas de sua geração que ficavam grávidas? Com certeza! Sabíamos o que nos aconteceria se ficássemos grávidas. Tínhamos medo disso o tempo todo. Não era como é para essas meninas de hoje. Mulher, você está aborrecida porque não há mais medo de punição para as meninas que ficam grávidas hoje em dia? Colega, bem, pelo menos o medo e a punição funcionavam. Aqui diz que há garotas dormindo por aí com rapazes diferentes, só para ficarem grávidas. É isso mesmo, elas têm um bebê, e o resto da sociedade que paga por isso. Mulher, você está espantada por perceber que hoje em dia as pessoas estão ficando grávidas sem nenhuma consideração pela reputação, consequências, todas essas coisas que vocês costumavam considerar? Colega, sim. E adivinha quem é que acaba pagando por isso? Mulher, parece que você está exasperada porque gostaria que o dinheiro de seus impostos fosse usado para outras finalidades. É isso mesmo? Colega, certamente que sim. Você sabia que meu filho e minha nora querem um segundo filho, mas não podem tê-lo, mesmo eles tendo 2 empregos porque custa muito caro? Mulher, será que você está triste com isso? Você provavelmente adoraria ter mais um neto. Sim, e não é só para mim que isso faria diferença. E o seu filho pode ter a família que deseja, né? Colega, sim. E eu também acho que é triste para a criança ser filho único. Mulher, entendo. Você gostaria que Kátia tivesse um irmãozinho? Colega, isso seria ótimo. Nesse ponto, a mulher percebeu uma espécie de alívio na colega. Passou-se um momento de silêncio. Ela compreendeu os sentimentos e necessidades por trás das afirmações da colega, e não sentiu mais que as duas estivessem a vários mundos de distância. Então a gente vai ver aqui uma exemplificação melhor impossível sobre como a gente pode estar se utilizando e finalizando em uma situação de julgamento ou de rótulo social ao dialogar com a outra pessoa de maneira empática. Então ela fala da seguinte maneira: sabe, quando você disse no começo que deveríamos trazer de volta o estigma da ilegitimidade, observação, fiquei realmente assustada, sentimento, porque é muito importante para mim que todos nós aqui tenhamos um profundo carinho pelas pessoas que precisam de ajuda, necessidade. Algumas das pessoas que vêm aqui procurando ajuda são pais adolescentes, observação, e quero ter a certeza de que eles sejam bem recebidos, necessidade. Você se importaria de me dizer como se sente quando vê Daisy ou Ana e seus namorados aqui? A mulher se expressou em CNV, usando todas as 4 partes do processo. Observação, como já foi demonstrado aqui, quando você disse, e pais adolescentes, sentimentos, assustada, e acho que ela basicamente fala assustada, necessidade, que temos um profundo carinho e ter certeza de que eles sejam bem recebidos, e o pedido final. Esse pedido aqui, ele está funcionando muito mais como um pedido de empatia, para que se dê uma continuidade de diálogo, do que um pedido sobre a necessidade interna dela. É diferente. Nada impede que ela também pedisse ou solicitasse uma necessidade interna. Você se importaria de ter mais cuidado ao falar sobre as mulheres que engravidam na adolescência? Mas ela quis dar a oportunidade de se conectar com a outra pessoa e trazer com isso uma escuta empática para que ela desabafasse ou falasse mais sobre como ela se sentia em relação a Daisy e Ana trazerem os namorados naquele lugar. Pode passar.
A CNV pode ser usada também em conflitos internos. Uma mulher, ela estava em estado de depressão profunda e ela foi designada pelo terapeuta a fazer a seguinte atividade, que no momento que ela estivesse assim, mais deprimida, mais quietinha e com os pensamentos fluindo em um estado de depressão, ela colocasse em forma de diálogo os pensamentos dela. Então, ela colocou da seguinte maneira: a voz 1. A profissional. Eu deveria fazer algo mais com minha vida. Tô desperdiçando minha educação, meus talentos. Voz 2. A mãe responsável. Você não está sendo realista. Você é mãe de 2 filhos. Não consegue dar conta dessa responsabilidade. Como é que vai dar conta de qualquer outra coisa? Observem que essas mensagens estão infestadas de termos e expressões que denotam julgamento, como deveria, desperdiçando minha educação e meus talentos, não consegui dar conta, inclusive antes mesmo de tentar. Pode passar. E aí, na segunda etapa do processo, ela foi convidada pelo terapeuta a tomar uma pílula da CNV, como ele fala no livro, mas a falar de uma maneira empática com ela mesma. Então, bora reformular essa frase que você falou, tudo que você falou, e a gente vai falar da seguinte maneira agora. Quando acontece tal coisa, sinto-me assim, porque preciso de, portanto, eu gostaria de. Então, ela reformulou a frase dela. Quando passo tanto tempo em casa com meus filhos, sem exercer minha profissão, sinto-me deprimida, desestimulada, porque preciso da realização que outrora tive em meu trabalho. Portanto, agora gostaria de encontrar o emprego de meu expediente em minha profissão. É claro que a questão envolve uma subjetividade e um contexto social muito maior do que está apresentado aqui. Tanto em questão pessoal, por ela estar em um estado de depressão, em um estado de depressão profunda, então não é apenas com um único diálogo da CNV que a situação dela vai ser resolvida, como também pelo contexto social que ela está inserida. Inclusive, tem algumas pesquisas que mostram que existe uma quantidade maior de pessoas do gênero feminino se sentindo sobrecarregadas do que uma quantidade de pessoas do gênero masculino. Então, isso aqui serve para ilustrar a realidade de muitas mulheres atualmente, na atualidade. É claro que não resolveria também um problema pessoal com apenas uma única conversa de CNV, assim como não resolveria todo um problema social, quanto mais um problema social com apenas um único diálogo interno de CNV, mas é um primeiro passo para que ela consiga enxergar as necessidades dela mesma, para que ela consiga ter um autocuidado e, quem sabe, expressar isso posteriormente para outras pessoas ou incentivar outras mulheres a tentarem se olhar com esse cuidado, como ela fez com ela mesma. Pode passar. A CNV em contexto jurídico. A gente já está acabando, tá? Obrigada quem está aqui até agora. É uma frase que está no final do livro de Rosenberg, naquela parte que eles fazem a propaganda do livro e falam o que é que eles acharam, foi escrito por um juiz titular, Leonardo Brancher, da Terceira Vara da Infância e Juventude em Porto Alegre. E ele fala assim: associada à justiça restaurativa, a CNV vem ajudando a revolucionar as relações interpessoais e a gestão institucional, não só no campo da justiça, mas também com parceiros que atuam nas políticas de segurança, assistência, saúde e educação. A primeiro momento, a gente percebe que é a vara da infância e juventude, então é mais fácil a gente relacionar com a necessidade de uma escuta empática, já que nesses processos que envolvem menores de 18 anos, eles necessariamente precisam vir acompanhados de um psicólogo ou de uma psicóloga, mas não é apenas nesse contexto que a gente pode estar usando a CNV. Pode passar.
Eu vou ler um diálogo aqui, vou tentar ser um pouco mais pontual, sobre a CNV em uma situação de conciliação, que é muito utilizado, conciliação familiar, no âmbito de alimentos. As partes foram recepcionadas devidamente. O conciliador iniciou com a declaração de abertura. Empoderou as partes, porquanto estavam desacompanhadas de advogados. Ixi, peraí. Pontuou, ademais, Quer que eu passe, Lori, o slide? não tá no slide, não. Eu tô lendo no Confissão Fica Grande. Mas eu já achei. Pontuou, ademais, sobre as sessões individuais. Caso houvesse alguma questão delicada, que não quisesse que o outro ouvisse, eles poderiam pedir. Pediu também às partes que respeitassem o momento da fala de cada um. Fez um pedido claro. A gente não vai usar termos feios, a gente não vai xingar. Vixe, me perdi de novo. A gente não vai xingar. Não vamos entrar em situações que não têm como ser resolvidas nesse momento. A gente vai se preocupar no foco, que é a necessidade da filha de vocês. Esclareceu que eles não assumiram qualquer compromisso de fazer um acordo, apenas de tentar. Deu-se início ao diálogo entre as partes, com uma pergunta do conciliador. A parte requerente deu início à fala, começando com um juízo de valor e expôs sua vulnerabilidade e sentimentos. A parte jorrou emoção, mas continuou a expor os fatos. Para abrandar, o conciliador fez pergunta requerente, a qual foi se acalmando aos poucos, inclusive uma tática para tentar acalmar a pessoa sobre forte emoção. Na CNV, é você tentando perguntar o que está acontecendo para a pessoa de uma maneira empática. Passou a palavra para o requerido e fez anotações do que realmente havia dito. A expressão não verbal do conciliador e das partes foi adequada. Inclusive, o corpo e a postura corporal dos envolvidos também demonstra. Se ela tivesse muito insegura, muito acanhada, falando baixo, e olhando muito para os lados, poderia ser sugerido, inclusive, pelo conciliador, que fizesse uma sessão individual. Mas não foi o que ocorreu aqui. O conciliador parafraseou todo o diálogo do resumo, por meio da comunicação não violenta. Fez um teste de realidade como requerente. As partes finalizaram o acordo. Ressalta-se que as partes não estavam polarizadas. Ao final, o conciliador pontuou que, a partir disso, vocês consigam construir uma comunicação que vise o bem-estar da filha de vocês. E aí, ele tem uma análise, que isso foi feito por uma pesquisa através de Aline e Gisele Araújo de Moraes. Se quiserem, eu posso até passar a pesquisa depois, em que o escritor ele resume basicamente tudo o que aconteceu aqui. Que isso confirma que se o conciliador, ao deixar pontualmente sua declaração de abertura, explicando-lhes como se desenvolve, as regras que poderão ser seguidas, deixando-as confortáveis com o processo, evitam-se futuros questionamentos quanto ao seu desenvolvimento, exatamente como o Ferreira. Pode passar. E aqui finalizo a palestra e a gente vai relembrar uma única vez, novamente, os 4 passos da CNV, que é observação, sentimento, necessidade e pedido. Lembrar também que a CNV, a comunicação não violenta, ela é muito mais do que apenas um simples diálogo. Ela tem base principiológica na empatia, na conexão e na sinceridade com o próximo e com nós mesmos. E, por fim, a frase de que a cada comunicação não violenta, possamos apreciar a abertura do outro em nos escutar.
importantíssimo. E quem sabe atender às nossas necessidades e pedidos. A sequência desses ingredientes de apreciação pode variar. Às vezes podem ser expressos por um simples sorriso ou por um simples obrigado. E com isso eu finalizo dando um obrigado a todos os participantes que estão aqui presentes pela paciência e disponibilidade, porque foi uma palestra longa. Mais uma vez agradeço, não só em meu nome, mas também em nome do Instituto, do IBADEFEM, a Lili por ter se dedicado tanto seu tempo e as ilustrações maravilhosas desse componente aqui, e também a Lari, psicóloga que atua nessa profissão, a também estar presente com a gente para poder estar conversando um pouquinho aqui com vocês. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, tá aberto agora para poder falar. Eu quero fazer um comentário, com certeza. Posso? Pode. Gente, é uma alegria sem tamanho abrir os nossos trabalhos, agora como instituto, né? Antes éramos um grupo de pesquisa, como falei anteriormente, acho que antes da gravação, mas abrir os nossos trabalhos esse semestre já enquanto instituto de uma forma tão comprometida com o que a gente faz e vem fazendo, né? Falar sobre comunicação não violenta em um grupo que trabalha direito e gênero, trabalha direito e feminismos, trabalha essa perspectiva gendrada, é mais que uma necessidade, é sobrevivência, né? Afinal de contas, a gente precisa fazer com que as nossas vozes sejam cada vez mais escutadas e a gente precisa sobreviver também a esse mundo em que nem sempre a comunicação é da melhor forma, né? E assim, eu fiquei muito feliz e orgulhosa de vocês, em especial da Lorena e da Lili, porque são duas graduandas, são minhas orientandas, que aqui estão, saíram da zona de conforto delas, que é direito, para falar sobre comunicação não violenta. Então, enquanto graduandas, enquanto orientandas, Lori formou recente, formou semestre passado, não. Não foi passado, não, que você defendeu o TCC. Mas você defendeu o TCC antes, que eu lembro, e ainda ficou devendo matéria. Tá vendo? Ó. E, assim, acompanhar, inclusive, a desenvoltura de vocês, né? Falando sobre um tema tão importante, mas ao mesmo tempo tão delicado, é realmente algo que a gente fica muito orgulhosa. Então, assim, parabéns, 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 parabéns. E também queria agradecer, uma pena que ela não pôde ficar até o final, a Larissa, né, Larissa Cruz, que esteve aqui com a gente. Deixo aqui registrado mais uma vez, já falei no chat, mas deixo, e antes também da gravação, mais uma vez, o convite para caso ela queira, né, se juntar a nós no nosso instituto, que tem cada vez mais o viés multidisciplinar, né, então será muito bem-vinda. Muito obrigada, Larissa, por ter nos brindado com essa palestra sensacional hoje, falando da prática, né, enquanto profissional da área, e muito obrigada a vocês também, meninas, mais uma vez, por ter nos brindado com essa palestra maravilhosa. Mas alguém quer colocar alguma coisa das pessoas que estão presentes aqui? Os pais e mães podem ficar babando. A Alessandra Mello, que está aqui, pode ficar babando, porque essas meninas arrasam, né? Essas mulheres. A gente se chama entre meninas aqui, mas são profissionais aguerridas, né? Profissionais capazes, profissionais que cada vez mais vêm se lapidando, vêm transformando a nossa profissão. Então, realmente é algo de se orgulhar muito. Eu que sou orientando, estou aqui, que não estou cabendo em mim. Mas alguém quer colocar alguma coisa? Não? O silêncio ensurdecedor. Então, pessoal, muito obrigada. Meninas, eu só vou pedir para vocês uma gentileza, depois compartilhem no grupo, pelo menos os slides, que eu acho que vai ajudar muito no nosso caminhar,
né? A gente vai voltar a fazer nossas banquinhas de orientação, a gente precisa... Eu fiquei pensando até nisso, porque Lori trouxe essa vertente de utilizarmos isso, né? Essa linguagem no jurídico mesmo. Eu pensei se a gente não pode utilizar isso na academia, né? Nos nossos próprios artigos. Acho que isso também é de grande valia, acho que pode ajudar também, né, o desenvolver da nossa escrita. Então, deixar os materiais, enfim, os textos, as recomendações de leitura, acho que vai ser muito valioso para todas nós. Tá bom? Meninas? Tá bem. Show de bola. Muito obrigada a todas e todos que aqui ficaram presentes até esse momento. Eu vou encerrar a gravação nesse minuto e fica disponível posteriormente. Deixa eu ver.